Aqui no YouTube é muito comum ver vídeos de dicas de livros das mais diversas áreas: história, psicologia, filosofia, ciências, etc. Seja para iniciantes, para estudantes ou para o público geral. Vídeos e canais que indicam e resenham livros de literatura ou ficção fizeram surgir o Booktube e a figura dos Booktubers, que fazem sucesso dando suas opiniões sobre livros, pacotes de assinatura e geralmente em parceria com editoras. E vocês, já pesquisaram dicas de livros sobre história das ciências no YouTube? Se eu fosse vocês, eu nem tentaria. Na nossa busca, o único resultado com um título que supostamente se relaciona com esse tema é um vídeo com um áudio do Olavo de Carvalho. Bom, para tentar mudar um pouquinho isso, resolvemos neste vídeo indicar alguns livros que, na nossa opinião, podem ser boas leituras para quem deseja conhecer um pouco do que é a história das ciências, ou mesmo se aprofundar no tema. Bom, o primeiro livro, que é A Ciência e a Filosofia dos Modernos, do historiador e filósofo italiano Paolo Rossi, temos uma das interpretações possíveis sobre o tema da Revolução Científica. É uma análise bastante interessante acerca do pensamento e da atuação dos primeiros cientistas modernos ou filósofos naturais. A escrita desse livro é muito agradável e é um bom caminho para iniciar estudos em história das ciências, dado que o tema abordado representa algumas das discussões mais interessantes e duradouras da historiografia sobre ciência. Essa edição aqui é de 92 e foi lançada pela editora Unesp. A Estrutura das Evoluções Científicas, de Thomas Kuhn, é um livro que, para quem já teve um contato mínimo com história ou filosofia das ciências, dispensa apresentações. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal só sobre as ideias contidas neste clássico. É um livro obrigatório, embora ele não seja tão simples, devido não só à linguagem do autor, né, mas também aos exemplos utilizados ao longo da obra, né, que podem demandar um pouco de conhecimento de física, química e astronomia. Essa edição aqui é da editora Perspectiva e foi lançada em 2013. Bom, o terceiro livro é esse, O Conhecimento Imaginário Social, do sociólogo David Bloor. É um livro bastante emblemático na história da historiografia das ciências, porque representa o chamado Programa Forte, na sociologia do conhecimento, que propôs 4 princípios fundamentais. O primeiro, causalidade, ou seja, que o conhecimento tem causas externas ou sociais, simetria, que a sociologia deveria explicar a verdade e o erro, imparcialidade, que a sociologia deveria explicar as condições de produção da verdade e do verdadeiro e do falso, e reflexividade, que todas essas premissas se aplicam à sociologia do conhecimento. Bom, tudo isso causou um grande impacto nos anos 70, e por isso esse é um livro que vale a pena ser lido e conhecido. Essa edição aqui é da editora Unesp e foi lançada em 2009. Continuando nos livros lançados nos anos 1970, temos A Vida de Laboratório, a Produção dos Fatos Científicos, que foi escrito por Bruno Latour e Steve Woolgar, e é um livro muito interessante de um estudo bastante curioso. O Latour ele passou 2 anos no laboratório de neuroendocrinologia do Instituto Salk, no Canadá, e redigiu esse livro. O porém é que Latour não fez nenhum estudo de neuroendocrinologia no período que ele ficou lá. O sociólogo francês, na verdade, fez uma etnografia das ciências, observando em profundidade a prática dos cientistas, a forma como eles trabalhavam, das coisas aparentemente mais insignificantes no cotidiano do laboratório, às disputas globais pelo Prêmio Nobel e por financiamento. Esse livro é muito bom para refletir sobre a construção dos fatos científicos e, na minha opinião, né, a impressão que eu tenho, talvez ele não seja um dos livros mais lidos do Latour, mas fica aí a dica. Essa edição aqui é da editora Relume do Mara, de 1997. Bom, o próximo livro é esse daqui, Historicidade e Objetividade, de Lorraine Daston. É, na verdade, uma coletânea de textos da autora em português. Essa coletânea foi organizada por Tiago Santos Almeida e editada pela editora Liber Arts em 2017.
Daston é um dos grandes nomes, né, um dos mais importantes da história das ciências dos últimos anos, e os trabalhos e os seus trabalhos compilados neste livro abordam o tema da objetividade nas ciências a partir de uma série de conceitos, como os de virtudes epistêmicas e economia moral. A historiadora tem um livro muito mais aprofundado só sobre o tema da objetividade na história das ciências, que é o Objectivity, de 2007, que foi escrito junto com o historiador Peter Gallison, porém nunca foi editado para o português. Uma outra coletânea de texto é o Nunca Pura, de Steven Shaping. Ele foi editado no Brasil pela editora Fino Traço, em 2013, e ele aborda as diversas relações existentes entre ciência, senso comum, modernidade e moral. Eu gosto bastante disso dessa edição, porque o subtítulo resumiu muito bem o conteúdo do livro, né? Ou seja, estudos históricos de ciência como se fora produzida por pessoas com corpos, situadas no tempo, no espaço, na cultura e na sociedade, e que se empenham por credibilidade e autoridade. O Steve Shaping também é um dos nomes mais influentes da história das ciências dos últimos tempos, e sendo assim, existem muitos outros livros de peso desse mesmo autor. Nós preferimos indicar esse livro, dessa vez, por ser uma edição em português e que foi editada no Brasil, o que não é muito comum. Bom, esse não é o caso de O Passado das Ciências como História, do historiador Costas Gavroglou, editado em português apenas em Portugal pela editora Porto em 2007. Mas mesmo assim, a gente quis indicar esse livro porque ele é uma imersão muito completa, mas acessível no mundo da história das ciências, apresentando problemas teóricos e práticos do campo, falando de fontes, objetos, períodos e tendências historiográficas e mobilizando uma longa lista bibliográfica. Esse é um livro muito presente em bons cursos de história das ciências, e quando você lê, você vai entender o motivo. Bom, indo agora para uma literatura brasileira, temos Cobras, Lagartos e Outros Bichos, uma história comparada dos institutos Oswaldo Cruz e Butantan. O livro foi escrito pelos historiadores Jaime Lério Benchimol e Luiz Antônio Teixeira e foi lançado em 1993 pela editora da UFRJ. Esse livro é um livro muito bom para entender a história de duas das instituições mais importantes da história das ciências no Brasil do século XX. E você vai entender isso a partir de uma abordagem comparativa e rica em detalhes. Bom, se você nunca tinha ouvido falar de Fiocruz e Butantan antes da pandemia de Covid-19, fica aí a dica então para você conhecer um pouco mais da história dessas instituições. As Ciências Geológicas no Brasil, uma história social e institucional, 1875 a 1934, de Silvia Figueroa, publicado em 97 pela editora UCITEC, trata de um estudo referencial, exemplar e sistemático sobre a institucionalização das ciências geológicas no Brasil. Marca, assim como a indicação de Jaime Benchimol e Teixeira, um período de especialização da historiografia das ciências no Brasil. Já em A Ciência como Profissão, Médicos, Bacharéis e Cientistas no Brasil, de 1895 a 1935, da historiadora Dominique Miranda de Sá, temos um estudo bastante interessante sobre a emergência da figura do cientista no meio intelectual brasileiro, bem como o processo de especialização da atividade intelectual e científica no Brasil. Bom, esse livro ele foi lançado em 2006 pela editora Fiocruz. Em História das Ciências, uma história de historiadores ausentes, pré-condições para o aparecimento dos Science Studies, de Carlos Álvares Maia, uma discussão muito interessante é levantada sobre a resistência ou dificuldade dos historiadores em tomar como objeto de estudo o próprio conteúdo das ciências. A partir disso, o autor faz uma análise sobre a própria história da historiografia das ciências. Esse livro foi lançado em 2013 pela editora Eduerge, é um livro que coloca uma série de questões para nos deixar inquietos. Uma excelente leitura. E por fim, então, mas não menos importante, um outro livro de cunho mais teórico, que é Um Papel para a História, o problema da historicidade da ciência, de Mauro Condé.
Bom, o Condé ele aborda uma série de paradoxos existentes na relação entre ciência, história e natureza, e esses paradoxos, essas reflexões nos dão boas referências e boas ferramentas para a gente refletir sobre nossa teoria e prática no estudo do passado das ciências. Essas foram as indicações do vídeo de hoje. Eu não preciso nem falar que são apenas alguns livros, que uma infinidade de outros livros ficaram de fora. Enfim, vocês sabem, né? Tentamos indicar alguns livros que temos fisicamente, livros que foram editados em português e que podem ser encontrados para comprar ou acessar de alguma outra forma no Brasil. O campo da história das ciências é predominantemente formado por artigos e livros em língua inglesa. E querendo ou não, a gente é obrigado a enfrentar essas leituras já no início do mestrado. Mas isso não quer dizer que não existem excelentes livros e artigos em português. E o que a gente tentou mostrar aqui foi apenas alguns deles que, na nossa opinião, podem ser boas leituras para quem está começando, ou mesmo para quem já conhece o tema e quer se aprofundar um pouco mais. Bom, então ficamos por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo se você gostou. E se quiser acompanhar tudo o que rola nesse projeto entre um vídeo e outro, nos siga nas nossas redes sociais. Inclusive, nesse ano de 2021, nós criamos um Instagram do canal, que é o @das_ciências, onde já estamos há algumas semanas postando dicas de livros, filmes e outros conteúdos.